Olá, meu nome é Igor e eu vou falar um pouco sobre o abaco. Bom, o que é o abaco? O abaco é um instrumento de cálculo formado por contas de madeira, metal ou pedras, e elas são encaixadas em várias barras de madeira ou também metal que são fixas a uma base. Cada uma dessas barras representa uma unidade, dezenas, centenas, unidades de milhar e dezenas de milhar. Em outras palavras, é uma das calculadoras mais antigas que conhecemos e continua sendo utilizada em nossos dias. É muito utilizada hoje em dia ainda. Mas qual a origem do abaco? Bom, o instrumento foi inventado entre os anos de 3000 a.C. e 300 a.C. e 500 a.C. Logo, é muito antigo mesmo. E procede da Ásia Menor e está considerado o precursor da calculadora digital moderna. Foi o pioneiro, é considerado o pioneiro. Era utilizado por comerciantes na Idade Média e em toda a Europa e no mundo árabe. E com o avanço da, da matemática, ela foi substituída por uma aritmética baseada nos números indo-árabes. Devemos trabalhar o abaco na educação infantil? É sua pergunta. E bom, o abaco tem uma aparência de brinquedo, e o que leva muitos pais e professores a acreditarem que é um material indicado a crianças pequenas. Mas na realidade, por se tratar de um instrumento de cálculo, seu uso é adequado para crianças a partir dos 6 e 7 anos, quando já tem noção de quantidade, porque envolve unidade, dezenas, elas já têm uma noção disso. E também começam a se iniciar no sistema decimal e se encontram preparados para usar com eficácia. Nesse sentido, de fazer uso do instrumento na educação infantil, o melhor é oferecê-lo na sua última etapa. Outra dica é começar pelo abaco vertical, que daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre ele, ou melhor, o Charles vai falar um pouco sobre ele. E o abaco aberto, já que o material das contas ou disco é mais simples e fácil de manejar. Convém também que já tenha trabalhado através de outro material mais concreto, o sistema de posição dos números, posto que no abaco as unidades, dezenas e centenas são abstratas. Mas quais são os seus usos? Bom, o abaco é ideal para aprender o sistema de posições da numeração. Através desse instrumento, a criança entende a importância da posição dos dígitos. Dessa forma, a matemática fica mais simples, já que não é aprendida de forma mecânica, mas sim por manipulação de objetos concretos. Também é ideal para compreender as operações de números naturais, que é a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, para os alunos dos anos iniciais. O melhor é trabalhar a adição e a subtração, como veremos daqui a pouco. Vamos ao benefício do uso do abaco na educação infantil. Bom, alguns benefícios são esses. Aumenta as capacidades cognitivas, desenvolve uma maior concentração e atenção, aumenta a memória visual, já que eles aprendem por imagem, e aumenta a capacidade de memorizar maior número de cálculos. Isso é muito legal. Melhora também a coordenação motora fina, devido à rapidez do movimento com os números que requer o uso de abaco. Melhora a percepção espacial da criança e também aumenta a capacidade de raciocínio. São alguns benefícios, mas convenientemente podemos encontrar outros. Quais tipos existem? Quais tipos de abaco podemos encontrar? Há vários tipos. Temos o horizontal, ele é mais comum em lojas de brinquedos ou materiais didáticos. O vertical, o chinês, o japonês, babilônio, grego, egípcio, romano, entre outros. Bom, esse é um exemplo do abaco horizontal. Aqui vemos um abaco vertical. Abaco para sistema de posições, como falei anteriormente. Abaco para seriação. Um abaco japonês. Ele se chama soroban. Um abaco aberto. Note que embaixo tem especificando qual é a quantidade de cada um dessas argolinhas. Tem dezena, unidade, décimo, centésimo e milésimo. Várias casas decimais. Bom, o abaco aberto. O abaco aberto, eu falo um pouco sobre o abaco aberto e o Charles vai continuar a apresentação.
Um ano escolar recomendado é do primeiro ao quinto ano. E o objetivo é ensinar as operações básicas da matemática, as 4 operações básicas. E com ele, pretende adquirir habilidades, não é? Que é efetuar cálculos, melhorar o raciocínio e a agilidade mental. Olá, meu nome é Charles e agora eu vou falar sobre adição e subtração com o abaco aberto. Primeiramente, os objetivos é ter como objetivo conferir significado aos algoritmos de adição e subtração, isso através da associação de seus diversos passos com as etapas e os procedimentos utilizados para efetuar as operações no abaco. E outro objetivo também é aprimorar a compreensão dos alunos sobre adição e subtração. Os materiais utilizados são bem simples, é basicamente o abaco aberto e uma lista de exercício e acompanhamento que vai ser fornecida no site onde vocês vão poder disponibilizar. A referência eu vou falar no finalzinho. As etapas do trabalho, a gente basicamente eu vou indicar para vocês 4 atividades. A primeira atividade vai ser sobre o sistema de numeração decimal e o abaco aberto. A segunda atividade vai ser relacionar a soma no abaco ao algoritmo da adição. A terceira vai ser relacionar a subtração no abaco ao algoritmo desta operação. Isso sem substituição. Já a quarta atividade é a mesma terceira, só que dessa vez vai ser com substituições. A primeira atividade que a gente tem é sobre, como eu acabei de falar, o sistema de numeração decimal e o abaco aberto. Seus objetivos é basicamente ensinar a interpretação de números naturais no abaco aberto. Isso ressaltando a relação entre posição e valor dos algoritmos do sistema decimal. E os materiais utilizados vai ser os mesmos que eu disse anteriormente, que é o abaco aberto e a ficha de acompanhamento. O sistema de numeração que utilizamos eu creio que vocês sabem que é o decimal, já que é nele que a gente tem os agrupamentos e reagrupamentos que são feitos de 10 em 10. E para a utilização do abaco, a gente precisa compreender essas regras básicas do sistema de numeração decimal e basicamente em particular a ideia do valor posicional, que é aquela ideia onde o mesmo algoritmo pode representar valores diferentes, isso dependendo da posição que ocupa no número. Por exemplo, o algoritmo 1 ele representa no número 10 uma dezena, já o número 100 vai representar uma centena. Essa relação do valor com a posição do algoritmo pode ser observada na representação dos números no abaco aberto. Essa representação que, como vocês podem observar, está representada aí na imagem. E assim, o abaco aberto ele é um material muito concreto que vamos utilizar para representar o sistema de numeração decimal. O abaco ele basicamente ele é formado por um pino para as unidades, um pino para as dezenas e um pino para as centenas. E em alguns abacos, não em todos, mas a gente tem alguns a unidade de milhar. E alguns abacos, como eu acabei de dizer, pode ter a dezena de milhar também. E logo cada pino vai apresentar uma dessas ordens. Agora o primeiro passo para a aplicação dessa atividade é basicamente você explicar aos alunos qual o significado de cada pino do abaco. Você basicamente vai pegar o abaco, chegar à sala com os alunos, pegar o abaco vazio e uma argola. Você vai colocar a argola no primeiro pino da direita, aqui no caso das unidades, e vai para os alunos. Que número esta argola é representando no abaco. E você vai repetir esse procedimento para cada um dos pinos. E no segundo, os alunos eles devem responder que a argola representa 10. No terceiro, 100. E assim por diante. E é fundamental que os alunos compreendam muito bem que cada pino representa uma ordem, uma quantidade diferente, para justamente eles não estarem ali se confundindo sobre o que uma dezena representa 10 unidades, por exemplo. E no abaco a gente vai realizar operações básicas, tais como adição, a gente consegue realizar adição, subtrações, multiplicações e divisões. E basicamente nesse módulo a gente vai trabalhar com adição e subtração, especificamente. Para a utilização do abaco, os alunos eles precisam compreender que sempre temos 10 argolas agrupadas em um pino, que a gente nunca consegue substituir. Aí quando a gente chegar a 10, a gente vai passar para a próxima argola, a argola seguinte, que é a da esquerda. E o segundo passo é ensinar ele a utilizar o abaco. Então o professor ele vai chegar, explicar aos alunos que em cada pino, como eu sempre estou ressaltando aqui, que só pode haver no máximo 9 argolas. E quando tivermos 10 argolas, a gente vai substituí-las por uma argola no pino seguinte. Em seguida,
A gente deve exemplificar apresentando tais substituições no ábaco. A gente sempre substitui 10 unidades por uma dezena. E sempre é muito importante você sempre estar ressaltando aquilo com o aluno para ele não estar confundindo essas coisas. E aqui a imagem ela apresenta um pouco disso. Então, tem 10 unidades, a gente vai passar para agora 10 dezenas. Já que 10 unidades representam uma dezena. E a mesma coisa na dezena. Quando a gente tiver 10 dezenas, a gente vai representar por uma centena. Mesma coisa para um milhar. Quando a gente tiver 10 centenas, a gente vai pensar por um milhar. E em seguida o professor deve utilizar alguns exemplos justamente para ensinar os alunos como representar os números no ábaco. Escrever o número no quadro para os alunos, quantas unidades, quantas dezenas, quantas centenas e quantos milhares a gente vai usar para representar esse número no ábaco. E sempre o professor deve orientar os alunos a representar esses seus ábacos no número dado. A seguir, a gente vai apresentar algumas possibilidades e vai caber ao professor observar as respostas da turma para verificar se são necessários ou não exemplos adicionais para ser o professor. Então ele vai ali verificar se os alunos realmente estão conseguindo fixar bem o conteúdo. Se eles não estão conseguindo fixar, você vai ali e bota mais exemplos. E é importante atentar para os números que usam zero em suas representações, já que os alunos eles costumam errar nesses casos, não deixando o pino correspondente vazio. E ao finalizar, você basicamente vai registrar as atividades na ficha de acompanhamento. A segunda atividade agora é relacionar a soma no ábaco ao algoritmo da adição. E para ensinar a adição, utilizando o ábaco como recurso pedagógico, é fundamental que o professor articule o trabalho feito sobre o ábaco com as etapas do algoritmo da adição, sem que esses dois processos sejam realizados simultaneamente. Você faz ali um por um. Você primeiro articula o trabalho sobre o ábaco e depois fala sobre as etapas do algoritmo da adição. E aqui você vai correr o risco que o aluno aprenda a operar sobre o ábaco sem relacionar essa tarefa ao algoritmo que desejamos ensinar, que no caso é o algoritmo da adição. E dessa forma a gente vai ter que o algoritmo ele vai ser um processo mecânico que não vai ter nenhum significado. Então é muito importante você não fazer só um e também não fazer só outro, fazer os dois e sem ser simultâneos. A gente vai ver que como trabalhar isso em sala de aula para promover o uso do ábaco e a compreensão do significado dos diferentes passos do algoritmo da adição. O primeiro passo ele basicamente é armar a conta, onde primeiro o professor ele vai colocar no quadro um exemplo e vai armar a conta colocando sobre cada algoritmo a letra que representa a sua ordem, por exemplo 12 mais 9. Você vai colocar ali 1 na casa da dezena, 2 na casa da unidade, é as coisas do 9. Então vai ter 0 dezenas e 0 unidades e vai montar ali aquele quadrozinho para armar a continha para o aluno. E é sempre importante colocar o 0 antes do 9 e explicar aos alunos que significa que temos 0 dezenas, como eu acabei de falar. E agora o segundo passo ele é representar a primeira parcela no ábaco. Então em seguida o professor ele deve pedir aos alunos que representem o primeiro número no ábaco. Logo que os alunos tenham realizado essa tarefa, o professor ele deve apresentar em seu próprio ábaco para que os alunos confiram se eles representaram certo ou não. Em seguida, você vai pedir aos alunos que acrescentem 9 argolas unidades e desse modo a gente vai efetuar a soma. E o próximo passo ele é relacionar a troca de argolas ao vai 1, que é no caso onde a gente vai perguntar quantas argolas ficaram no pino das unidades. Quando eles responderem 11, a gente vai perguntar se podem ficar com 11 argolas nesse pino. E é nessa hora que a gente vai dever esclarecer que não, que só pode haver no máximo 9 argolas em cada pino. E, portanto, devemos trocar 10 argolas de unidades por um no pino das dezenas. E, simultaneamente, a gente vai explicar isso no algoritmo. Agora, lógico, você não vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você vai primeiro fazer a representação do ábaco e depois de fazer a apresentação do ábaco, a gente vai chegar e vai explicar no algoritmo, que é quando a gente vai justamente somar 2 unidades mais 9 unidades. Que aí quando a gente vai ter como resultado 11 unidades. Mas não podemos escrever 11 na casa e reservar 10 unidades, por exemplo. Então, a gente vai substituir por 10 unidades por uma dezena no ábaco. E devemos levar uma dezena para a casa das dezenas, que é o famoso vai 1. E ficamos com uma unidade apenas na casa das unidades. Então, vamos ter essa continha que está representada na imagem. E o próximo passo é basicamente observar e registrar o resultado,
que agora a gente vai observar o resultado no ábaco. Conta com 2 argolas dependendo das dezenas. E vamos voltar justamente ao algoritmo para terminar a conta, explicando que a dezena que levamos é para substituição, se somando no ábaco a dezena proveniente do 12. Que a gente vai ter a continha que 12 mais 9 é igual a 21. E o próximo passo é basicamente o professor praticar um pouco mais com os alunos, que é quando a gente vai apresentar mais alguns exemplos de soma, e é sempre importante que o professor ele conduza o trabalho sempre trabalhando simultaneamente no ábaco e no algoritmo, mas sem usar os dois ao mesmo tempo. Sempre vai usar os dois, mas não ao mesmo tempo. Aí vai repetir esse procedimento até que fique claro. A gente pode usar vários exemplos, 341 mais 19, 629 mais 81, isso daí vai do professor. O exemplo que ele quiser colocar lá na sala de aula para trabalhar com os alunos, ele vai lá e trabalha. E agora, sobre a terceira atividade, ela é relacionar a subtração no ábaco ao algoritmo dessa operação. Isso sem substituição. E aqui vai valer as mesmas observações que a gente fez quando ele trabalhou na adição, que é fundamental o professor ele articula o trabalho feito sobre o ábaco com as etapas de algoritmo da subtração, sem que esses dois processos sejam realizados simultaneamente, já que vai correr o risco de que o aluno aprenda a operar sobre o ábaco sem relacionar essa tarefa justamente ao algoritmo, que é o que a gente deve ensinar, que dessa forma, se o aluno não conseguir relacionar essa tarefa ao algoritmo, isso vai ser basicamente, ele vai desenvolver na cabeça dele um processo mecânico que vai ser totalmente desprovido de significado. E agora o primeiro passo ele é armar a conta, onde a gente vai trabalhar primeiro sobre um exemplo que não existe substituição, onde o professor vai propor que os alunos eles armem a operação e armar no quadro a conta. Eu vou usar como exemplo 64 menos 23. O próximo passo ele é apertar no ábaco. A gente vai chegar ali, em seguida no ábaco, junto com os alunos, vai apertar o número 64, que no caso é o minuendo. Em seguida a gente vai subtrair 3 argolas do pino das unidades e 2 do pino das dezenas e vai verificar qual foi o resultado. E em seguida a gente vai realizar na conta armada cada um dos passos equivalentes às operações que executamos sobre o ábaco, sempre chamando a atenção para a relação entre o movimento no ábaco e o procedimento na continha, que é aquela das 4 argolas das unidades, tiramos 3 e ficamos com 1. Das 6 argolas das dezenas, retiramos 2 e ficamos com 4. Que nada mais é do que você fazer a continha 64 menos 23. Isso aqui é muito importante que o aluno entenda esses procedimentos que estão sendo feitos, que é justamente ele vai fazer a subtração no ábaco e vai relacionar ao algoritmo. E a próxima atividade, ela é a mesma da anterior, só que dessa vez vai ser a conta com substituição, onde a gente vai efetuar, junto com os alunos, algumas operações que exijam substituições. A gente vai trabalhar nesse exemplo 640 menos 42. Então vamos colocar no quadro a operação e armar a conta, como está mostrado aí na imagem. Em seguida, junto com os alunos, a gente vai apresentar no ábaco o número 640. Depois, a gente vai propor a retirada de 2 unidades. Esperamos que os alunos percebam que não há nenhuma argola no pino das unidades. E então a gente vai propor a eles que, para que conseguirmos subtrair as 2 unidades, a gente vai precisar converter uma argola no pino das dezenas em 10 argolas no pino das unidades. E após a conversão, a gente vai ficar da mesma forma aí que está mostrando a imagem abaixo. E agora a gente vai poder, dessa forma, depois de convertido uma dezena em 10 unidades, a gente vai poder realizar a subtração das 2 unidades. E nesse momento a gente deve voltar justamente para a conta armada e realizar as etapas relacionadas ao que acabamos de fazer no ábaco, onde vamos explicar que não é possível subtrair 2 unidades de zero. Então pedimos emprestado, que nada mais é do que pedir emprestado. Como você vai estar convertendo uma dezena em 10 unidades para você poder realizar a operação. Então vamos pegar 10 unidades para cada 10 dezenas, da mesma forma como transformamos no ábaco uma argola das dezenas em 10 argolas das unidades. E dessa forma a gente vai ter essa continha armada aí que está representada abaixo. Em seguida a gente vai pegar subtrair
4 dezenas e nos deparamos com o mesmo problema de antes, onde a gente vai ter apenas 3 dezenas disponíveis. E agora a gente vai fazer no ábaco a substituição necessária, que vai ser trocar uma centena por 10 dezenas. E em seguida vamos demonstrar esse processo no algoritmo, como está justamente demonstrado abaixo. E finalmente, depois de feito tudo isso, a gente vai observar que não há centena a subtrair. Logo terminamos com 5 centenas. E aí onde a gente vai ter a continha, que 640 menos 42 é igual a 598. E isso tudo é muito importante que o aluno faça no ábaco, faça a continha e ele entenda qual foi esse processo, justamente para esse processo não ser desprovido de significado. E o próximo passo é praticar um pouco mais, que agora a gente vai resolver junto com os alunos tantos exemplos quanto sejam necessários para a fixação do mesmo. E depois a gente vai propor que eles tentem resolver sozinhos. E vamos sugerir alguns exemplos para ser trabalhados anteriormente, por exemplo, 500 menos 208 e 1500 menos 350. E por fim, a gente vai recomendar a aplicação da ficha de acompanhamento sobre adição e subtração com ábaco. E depois disso, a gente vai registrar as atividades na ficha de acompanhamento 2 e devem ser realizadas nesse momento. A fonte é a Matemática com Vida, inclusive é lá onde vocês vão encontrar esse material e essa ficha de acompanhamento. E agora vamos falar um pouco sobre um site que é o Abaco Virtual, onde esse site aqui que é www.nossoclubinho.com.br /abaco, virtual, 2 e 0. Onde a gente vai ter esse aplicativo aqui do Abaco, onde vocês vão poder trabalhar com os alunos. Caso vocês não tenham um Abaco físico, por exemplo, vocês podem levar um notebook, um computador, levar eles para, caso tenha sala de informática na escola de vocês, leva eles para a sala de informática e trabalha com esse abaco virtual para tentar fazer eles entenderem essas continhas que a gente estava explicando antes, só que dessa vez com o abaco virtual. Onde vai ser o mesmo procedimento, a gente vai clicar ali no maisinho para adicionar alguma argola ao abaco e no menos para tirar alguma argola do abaco. Aqui nesse abaco vai ter a casa das unidades, casa das dezenas, a casa das centenas e a casa dos milhares. E aí também tem outro abaco virtual, que é no site www.escolagames.com.br/jogos/abaco online. E que é basicamente o mesmo processo do outro abaco, onde você vai ali adicionando as argolinhas. Isso aqui ele já vai indicar pra gente o número que a gente está formando. E é basicamente isso. E a equipe do curso ela é formada pela coordenação do professora doutora Cláudia Lozada, representando a licenciatura em matemática Edson, Igor, Charles e Bruno, e os mestrandos Sidney, Evelyn, Felipe e Jaciara. E agradeço por todos e obrigado pela atenção e assistam os vídeos do curso.